O livro Líder com Alma propõe justamente essa reflexão. E para falar sobre essa nova visão de liderança, eu recebo aqui no estúdio o autor da obra, Leandro José Soares, professor, curador educacional e escritor. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, Caltrin, boa tarde a todos. Olha, é inevitável aproveitar o gancho ali da matéria e perguntar, líder pode guardar raiva? Não deveria. Não deveria? Não deveria. Tanto que uma das competências da alma que a gente traz dentro do livro é o perdão, né? Para que quando a gente mantém essa raiva dentro do nosso coração, isso faz mal para a gente, né? E não para o outro. Então, perdoar, talvez não é esquecer aquilo que o outro fez, mas pelo menos tirar esse amargor, essa coisa ruim que fica dentro do coração da gente, para a gente se libertar. Olhando para o seu currículo, para a sua trajetória, né, como gestor de grandes empresas, multinacionais até mesmo, surpreende que o senhor traga essa proposta, né, um livro Líder com Alma. Porque assim como quem é trabalhador, subordinado, é pressionado, o líder também é muito pressionado. Então, a impressão que a gente tem é que ele vai se distanciando da sua alma. Foi isso que o senhor verificou? Como nasce essa obra? Então, Caltrin, o que eu percebi, né, depois de 36 anos aí trabalhando no mundo corporativo, mais de 20 como C-Level, né, respondendo aos presidentes de grandes empresas e até uma vice-presidência de RH na Europa durante quase 10 anos, eu percebi que as pessoas estavam se desconectando umas das outras, que não existiam mais vínculos. Hoje a gente vive um paradoxo muito grande, que as pessoas estão cada vez mais conectadas digitalmente, mas desconectadas como seres humanos. As pessoas não se conhecem mais, não existe mais presença. O líder, ele está junto com as pessoas, ele ouve, mas não escuta. E muitas vezes, por não criar esses vínculos, não acaba acontecendo o que é o fundamental para o desenvolvimento de uma boa liderança, que é a base, eu diria, que é a confiança. E quem é que se compromete? A gente busca o compromisso das pessoas, né? E quem é que se compromete com quem não confia? Então, eu trago dentro do livro Líder com Alma, na verdade, é o que eu chamei de um guia das competências da alma, que são virtudes humanas. A gente fala muito dentro do mundo corporativo das hard skills, que são as competências técnicas, que são fundamentais para a gente saber fazer as coisas. As soft skills, que são as competências comportamentais e de relacionamento, né? Saber falar em público, se comunicar, trabalhar em equipe. Mas eu percebi, e até vendo o trabalho de alguns líderes que me inspiravam, que eles faziam de forma diferente, que eles usavam algumas virtudes que a gente não usa cotidianamente no nosso mundo corporativo. Que era ter mais compaixão pelo outro, que era ter mais generosidade, que era perdoar, que era ter uma escuta ativa, né? Então, o Guia das Competências da Alma é justamente isso, é tentar trazer as soft skills conectadas às hard e às soft skills. E o senhor, como líder, teve uma experiência que foi muito transformadora, né? Quando até foi tema de um programa em televisão, em que o senhor se disfarça, né? O senhor usa um disfarce para ir ao chão de fábrica. Como que foi essa experiência? O que ela ensinou para o senhor? Olha, eu falo que essa foi uma experiência antropológica, assim, para minha vida. Muitas das competências da alma surgiram dessa vivência, porque você deixar o seu cargo lá como C-Level, como executivo, né? E virar um operador, eu era um auxiliar de produção, trabalhar na operação lá no dia a dia, aquilo para mim foi transformador, porque eu percebi que existe uma diferença muito grande da gente passar pelo processo como líder e a gente mergulhar no processo para entender as dores das pessoas, o que elas estão passando, né? E eu fiz questão de que o meu personagem, que eu batizei de Joaquim Nabuco, né? Joaquim Nabuco foi um grande abolicionista e Joaquim também é o nome do meu pai. E eu fiz questão de fazer uma pessoa com deficiência. Então, eu coloquei uma tala na minha perna, porque eu, desde então, sempre acreditei nesse trabalho de incluir as pessoas com deficiência no mundo do trabalho. E a gente sempre dizia o seguinte, né, que a empresa estava proibida de contratar pessoas com deficiência. Mas como assim, Leandro? Não estava falando de inclusão? A empresa tinha que contratar pessoas.
A deficiência tinha que ser vista como uma característica daquela pessoa, seja alta, magra, gorda, cabeluda, surda e assim por diante. Então, essa vivência lá como operário, que eu comecei no chão de fábrica, a minha carreira com 17 anos, e essa experiência me mostrou muito sobre humildade, sobre compaixão, sobre generosidade, sobre escuta ativa, sobre respeito, sabe? Escutar verdadeiramente o que o outro está falando. Teve uma situação que aconteceu que me deixou me emocionei em alguns casos lá, de um rapaz chega assim, ó, Joaquim, eu estou fazendo essa peça aqui e ela tem que ser feita com qualidade 100%. É uma peça de segurança. Já pensou se essa peça quebra e alguém se acidenta? Como é que eu vou deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo à noite? Falei, meu Deus, esse cara, ele sabe que ele não está fazendo um item específico. Ele está fazendo algo que pode salvar uma vida. Olha a consciência desse operador. Então, aquilo ali, para mim, foi transformador. E, ao mesmo tempo, um acolhimento, né? Você chega como funcionário novo na fábrica. Sim. E aí ele te acolhe dizendo, ó, o que a gente faz é sério, né? Isso. A gente está com muitas vidas aqui na mão. E, olha, então, esse livro... tem muitas dicas práticas também, né? Não é apenas reflexões, mas traz assim, ferramentas para aplicar. E aí eu perguntava para o Leandro se apenas líderes vão, né, se interessar nessa leitura. Ele falou, não, é para todos. É para todos. Eu chamo de guia, mas na verdade é uma obra que eu acredito que ela vai inspirar as pessoas que querem elevar o seu nível de consciência. Deixar de olhar muito o eu e começar a olhar mais o nós. Elevar nível de consciência é justamente isso, a gente deixar esse nosso egoísmo, né, de só pensar na gente, tanto que as 3 dimensões que a gente definiu das competências da alma é olhar eu comigo mesmo, eu com os outros e eu com o mundo. Não adianta eu querer eu melhorar ou fazer com que o outro melhore se eu não buscar a minha melhora em primeiro lugar, né? Então, as competências da alma, elas trazem muito sobre isso, né? E a gente até está estruturando agora uma comunidade de aprendizado coletivo, que vai se chamar Comunidade Líder com Alma, para poder trabalhar o desenvolvimento dessas lideranças. Parabéns pela obra, muito obrigado. Obrigada e seja sempre muito bem-vindo aqui ao Ver Mais.